Oi, deusas! O vídeo de hoje vai ser bem especial. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência escrevendo uma carta de aniversário para uma menina de 13 anos. Gente, que fofo! Vocês lembram de quando vocês tinham 13 anos? Eu tive que adentrar neste universo, né? Para poder ter inspiração para escrever essa carta. Como vocês estão vendo aí, eu realmente mergulhei e redespertei a minha criança interior. Então, vamos lá? Bom, manas, eu recebi um convite de aniversário muito especial da menina Sofia. Ela faz parte da nossa egrégora familiar aqui. E junto, né, ao convite, Sofia mandou uma lista de presentes, dando sugestões, né, aos familiares, aos amigos, do que ela gostaria, né, apresentando o próprio mundo, os próprios gostos, para as pessoas entenderem e saberem como presenteá-la. Sofia é uma menina artística, então imaginem que a lista dela estava repleta, né, de materiais de desenho. E ao final eu achei de uma sensibilidade muito forte nela. Ela escreveu que ela gostaria de receber cartas. E isso é algo muito mágico e raro nos dias de hoje, onde todas as meninas na idade dela estão muito mais conectadas com interações de redes sociais, né, do que conexões manuais, né? E só de ler aquela lista eu já entendi ainda mais profundamente, porque eu sempre tive um elo com Sofia. Eu entendi mais profundamente de onde vem esse nosso elo, que até então aconteceu super espontâneo, mas eu fui entendendo ali bem. A minha menina interior, ela se parece muito com Sofia. Eu fui uma menina de 13 anos que amava desenhar e amava receber cartas e amava viver no meu universo particular, onde eu criava o meu próprio mundo. Sofia, mesmo aos 13, no ano de 2025, não tem rede social. Então, a infância dela está sendo diferenciada, já está sendo preservada de algum modo. Isso também quer dizer que as suas sensibilidades também estão sendo preservadas. Então, Sofia é o universo da inocência que neste momento está transitando, está num rito de passagem, onde ela transita da infância para o universo do feminino, do sagrado feminino, através do portal da menstruação. Algo que nos ensinam de uma forma deturpada é que uma menina só se torna uma mulher quando ela passa por um outro rito de passagem, que é o rito da sexualidade, a partir do primeiro ato sexual. Enquanto o rito da menstruação, ele é simplesmente anulado ou passado despercebido nessa sociedade com raiz patriarcal. Ok? Então, eu quis registrar, inclusive, esse momento para que nós possamos, manas, todas nós aqui, com nossas filhas, com nossas sobrinhas, com as meninas que tenhamos contato, relação familiar, amigável,
que tenhamos essa consciência de que ali está acontecendo um processo silencioso e mágico, tá? Onde ela está transitando. Eu quis escrever uma carta para Sofia e quis adentrar nesse universo dela. Então, mesmo estando com 32 anos, eu quis me colocar na posição de 13 anos, como eu era quando eu tinha 13 anos, o que eu pensava, quais eram os meus receios, o que eu queria que tivessem me dito. Aproveitar a experiência dos 32 para escrever algo para alguém de 13, né? E tentei usar a linguagem nessa carta de uma menina de 13 anos. Tentei colocar elementos que convidassem ela a estar mais à vontade com as palavras, né, e com os assuntos que eu estaria abordando, porque aos 13 certos assuntos também são motivos de uma vergonha que nasce do silêncio das adultas, né, das mulheres adultas. Então, assim, menstruação é tabu, sexualidade é tabu, né? E a criança ela vai lá aprender no mundo, né? Então, é muito importante que nós mulheres tenhamos uma outra postura para ensiná-las, e essa postura ela está muito mais ligada ao exemplo do que a palavras. Então, às vezes você pode, né, pensar, nossa, mas eu não tenho tanto conhecimento assim do sagrado feminino, mas é sobre a tua atitude, mana. Como você se trata, como você trata a tua menstruação, o teu período menstrual, como você se comporta, como você fala da menstruação. Você já percebeu se tem meninas ouvindo isso? Porque elas vão captar, elas vão entender que é isso, tá? Estou falando muito aqui sobre menstruação. A temática principal aqui, né, assim, que me levou a escrever a carta. Claro que foi isso, porque é um portal, é um rito de passagem, né? Mas eu abordei outros temas, né, como se apaixonar pela primeira vez, né, sobre os seus talentos aos 13 anos, serem coisas que ainda vão estar em você, impressas em você, aos 30, 40, 50, e a importância de você não abandonar isso. Então, assim, manas, olha, eu espero que assistindo vocês consigam se divertir e despertar suas meninas internas também, assim como despertar a consciência da tua mulher de hoje, tá? Para com essas meninas. Ai, manas, está sendo uma verdadeira experiência, um verdadeiro mergulho, assim, escrever essa carta. Esse último trecho aí que eu escrevi. Se você é mulher e não se emocionou, eu nem sei, porque foi a parte que eu fiquei assim, me segurando, sabe? É muito forte. Essa idade dos 13 é maravilhosa, mas tem coisas que precisam ser ditas, né? Talvez ela não entenda muita coisa agora do que eu escrevi aqui, e eu tentei usar uma linguagem até que facilitasse mais. Olha isso.
até que facilitasse mais, sabe? Mas eu também estou encarando como uma cartinha atemporal, porque se você tem, sei lá, 60, 70 anos e você tá vendo esse vídeo, eu sei que de alguma forma a tua menina sentiu, sabe? A tua menina interna. Então não importa, como eu coloquei aqui no final, né? Lembre-se dessa verdade em qualquer idade, porque ela salva mulheres, e é isso. Realmente. Deixa eu colar aqui. Fora que a minha menina tá super se divertindo, né, de fazer essa cartinha, porque eu sou uma menina como Sofia. Sofia é uma menina artística, né? Ela gosta de desenho. Ela é muito criativa. Eu tenho algumas coisas, inclusive aqui na minha sala, que foram criações dela. Eu vou mostrar também nesse vídeo. Então, a minha menina é muito parecida com ela. E eu tentei criar, né? A carta ainda continua, mas eu tentei criar até um visual de infância, né? Que chamasse essa atenção e que fizesse com que despertasse nela a vontade de retornar para esse lugar, porque essa carta ela é um lugar em que ela pode sempre se reencontrar. Bom, parte 2 da carta, né, que eu não terminei no mesmo dia, tá aqui, eu ainda tô concluindo. E hoje eu vou adicionar um desenho que eu encontrei, que eu fiz há 20 anos atrás. Ai, gente, meu Deus, quem aí for uma mulher que guarda seus registros antigos, sejam escritas, desenhos, acessa um portal no tempo. E, para minha grata surpresa, o desenho ele foi feito atrás, né, de um artigo, de um documento. E aí, quando eu fui olhar a temática, né, olha como ele está apagado, para vocês entenderem que realmente, assim, são 20 anos, né? A tinta ainda está durando até demais aqui. E aí é uma pesquisa que eu fiz sobre astrologia. Gente, há 20 anos atrás eu tinha 13 anos. Eu sei que essas coisas assim, sobre signos, né, sobre horóscopo, geralmente nós meninas nessa idade, né, algumas de nós têm esse encantamento, né, ali pelos signos eu tinha bastante. Mas quando eu percebi o que estava escrito aqui, eu comecei a perceber também como nossas tendências, como os primeiros assuntos que a gente se interessou na vida, ali após os 10 anos, pelo menos, e antes disso também, tá? Eu tô falando assim, de uma coisa que a gente consegue expressar, entende? Porque antes dos 10, você também tem seus pequenos gostos, mas você ainda não tem certo discernimento, ou talvez não saiba como explicar, né? E pelo menos na minha época, né? Eu era uma criança ali nos anos 90, né? Claro que hoje é bem diferente as infâncias, mas enfim. Então, assuntos assim, eles já eram do meu interesse, sabe? E é muito interessante, porque aqui fala sobre Newton, né? Aqui fala sobre ciência oculta, aqui fala sobre Galileu Galilei, que eu sempre fui apaixonada por ele. Então, sabe, numerologia, e é onde você vai se reencontrando. Para mim, ter encontrado isso daqui, que eu vou passar para a Sofia, né? Vou até colocar aqui um plásticozinho para tentar conservar mais 20 anos.
Essa carta toda eu estou escrevendo não como se eu tivesse 33, né? Talvez a sabedoria dos 33, mas eu estou tentando fazer como se eu tivesse 13 novamente. Então, olha que mergulho que eu estou dando para poder escrever a carta para uma menina de 13 também, né? E, enfim, esse desenho eu não concluí ele. É uma outra curiosidade, né? E eu fiquei pensando por quê? Porque foi um desenho, acho que dá para vocês perceberem, assim, teve bastante dedicação, não é um negócio que você faz num dia. Todos os dias eu ia lá e fazia um pouquinho. E tem uma parte da carta de Sofia que com certeza tem a ver do motivo que fez eu parar. E esse desenho se tornar mais um esboço do que uma arte concluída, né? E tem a ver com esse parágrafo aqui que fala sobre se apaixonar, né? E fala assim, nessa fase dos 13 também é comum que a gente comece a se apaixonar. Algo muito novo e confuso, porque são tantas emoções que a gente não sabe mesmo o que está acontecendo. Se apaixonar é legal, não há problema ou vergonha nisso. Eu me apaixonei muitas vezes nas idades que vieram depois. E só tinha uma coisa que eu queria que tivesse me dito e que gostaria de te dizer agora. Quando a gente se apaixona, é algo tão intenso que pode fazer com que a gente esqueça do nosso próprio mundo. Desenhos, gostos, brincadeiras, hobbies, para ir viver o mundo do outro, para conhecer, agradar. E quando a gente percebe, podemos estar com 30, 40, 50 anos de idade pensando, onde me perdi de mim? Quando parei de desenhar, de ouvir as músicas que eu gostava? E aqui eu incentivo ela a se apaixonar primeiro por ela, pelo mundo particular dela e depois pelo mundo, pela vida, pelas pessoas. Porque é sobre isso. É um desenho não terminado, mas não foi porque eu não consegui concluí-lo. Foi porque eu me distraí. Então, é isso. Assim, eu queria só fazer essa observação aqui para vocês e dizer que está sendo um verdadeiro processo terapêutico, né? Escrever essa cartinha para ela, eu estou navegando por outra fase de mim mesma que foi muito gostosa e que tem sim muitas coisas que eu ainda vivo e outras que eu estou querendo resgatar.
Manas, e depois de 3 dias de dedicação, de escrita de carta e mergulho, artesanato, eu não pude ir para o aniversário de Sofia. Eu não pude comparecer. Claro que isso me entristeceu bastante, né? Mas eu e sua mãe marcamos uma nova data. E aí eu fiz uma surpresa para Sofia. Alguns dias depois, os 3 dias depois, né? Quando ela chegou da escola, que ela desceu da van, nós estávamos lá esperando ela com um banquete de almoço de aniversário. E com todo esse presentinho aí embalado, foi realmente uma surpresa, ela não sabia. E eu fiquei muito feliz porque ela estava imersa na carta. Imersa. Se vocês estão prestando atenção e estão gostando do vídeo, a pureza que eu vi presencialmente, percebendo em todos os detalhes dela como ela se envolveu na leitura, me emocionou bastante. Tudo valeu a pena e eu acho que ela entendeu. Ela captou a magia, porque Sofia é o princípio da sabedoria e a alma dela com certeza entendeu o significado